Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Login Logística Intermodal para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Meu nome é Sandra Calcado, sou gerente de Relações com Investidores, Estratégia e ESG da Login e serei anfitriã desse evento. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo diretor-presidente da Login, Márcio Arani, pelo diretor financeiro e de RI, Pascoal Gomes, pelo diretor comercial, Maurício Alvarenga, pelo diretor de terminais, Wilson Rulli, e pela diretora de Gente, Cultura e Transformação Digital, Andréa Simões. Eles comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. A apresentação de resultados e o release do primeiro trimestre, tanto nas versões com português quanto em inglês, já estão disponíveis na seção Central de Resultados do website de RI da companhia, mas vamos compartilhar aqui a apresentação em inglês pelo Zoom, em português. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, logo em seguida à apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Informo que este webinar está sendo gravado e ficará disponível no website da companhia. Antes de prosseguir, como de costume, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração, com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o resultado da companhia e conduzir a situações materialmente diferentes das expectativas da administração. Agora, feitos os devidos avisos legais, gostaria de passar a palavra para o Márcio Arani, diretor-presidente da Login, para que ele possa iniciar seus comentários. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Sou Márcio Arani, diretor-presidente da companhia. Quero agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2021 da Login Logística Intermodal. Estamos trazendo um novo formato de divulgação de resultados, um pouco mais simples, objetivo, completo. Vamos passar também a alguns pontos do nosso plano estratégico, procurando dar mais visibilidade da estruturação e alinhamento das nossas ações. Assim sendo, passamos para o slide 3, onde trago 4 pontos importantes de nosso planejamento, para que os senhores e senhoras conheçam os seus objetivos e alguns atingimentos nesse trimestre. O primeiro ponto é sobre o nosso posicionamento na navegação costeira, onde procuramos oferecer soluções porta a porta com uma base de clientes bastante diversificada. Nosso maior foco é contribuir para a migração da carga do modal rodoviário para a cabotagem, inclusive com produtos inovadores para o modal, como, por exemplo, a carga fracionada, LCL. Destacamos, neste trimestre, a aquisição do Login Discovery e o lançamento da plataforma de informações LogAI, que coloca a Login com um diferencial competitivo importante no setor. O segundo ponto é o posicionamento inovador do nosso terminal portuário, o TVV, como um terminal multipropósito, onde oferecemos soluções logísticas customizadas, 3PL, com elevada produtividade operacional. Neste trimestre, destacamos a captura de novas cargas, a implantação do terminal de veículos na área 5 e alguns recordes operacionais que serão apresentados mais à frente. O terceiro ponto é sobre nossa estrutura de capital, onde os principais desafios são a gestão austera da alavancagem da companhia, a melhoria da percepção de risco pelo mercado, o alongamento das dívidas e o aumento da previsibilidade dos resultados. Conseguimos a aprovação da 4ª debênture
no valor de 340 milhões, com evento subsequente, e iniciamos a implantação de Head Account na companhia. O quarto e último ponto fala um pouco sobre nossa estratégia de gestão corporativa, onde trabalhamos com alguns objetivos de longo prazo. Primeiro, é sermos referência em segurança operacional. O segundo é fazermos uma gestão sustentável do bunker. O terceiro é trabalharmos em torno de uma agenda ESG ativa e pragmática. E o quarto é operarmos com centralidade no cliente e assim promovemos uma transformação digital na nossa empresa. Iniciamos no trimestre o nosso planejamento da emissão de gases de efeito estufa e lançamos um programa de diversidade inovador com algumas frentes importantes que serão vistas mais à frente. A seguir, nossa equipe apresentará os resultados desse trimestre, iniciando pelo nosso CFO, Pascoal Gomes. Márcio, muito obrigado. Bom dia a todos e obrigado por estarem junto conosco hoje. Bom, passando para o slide 4, este primeiro trimestre do ano foi um trimestre de resultados excelentes para a Login, né? Nós atingimos aqui resultados recordes em várias linhas de resultado operacional e financeiro. Nossa receita operacional líquida foi de quase 297 milhões de reais nos 3 primeiros meses desse ano, uma alta de 9,4% contra o mesmo período do ano anterior, como vocês podem ver aqui no gráfico inferior à esquerda. Esse crescimento deve-se ao maior volume transportado pelos navios do segmento feeder e consequente aumento das importações e exportações, e alguns outros fatores, como maior volume movimentado de contêineres e produtos siderúrgicos no terminal portuário de Vila Velha, impacto da desvalorização do real nas receitas fixadas em dólar e a retomada dos volumes de importação de veículos para o Brasil. Já o EBITDA alcançou mais 70 milhões de reais no trimestre, uma alta de 32,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Além da receita, a alta foi puxada principalmente pela gestão eficiente dos custos, que cresceram relativamente menos que as receitas, combinado com o aumento das receitas de AFREM em função do crescimento da frota própria de navios. Este aumento significou uma expansão de 4,1 pontos percentuais na margem, que alcançou no trimestre 23,7%. Bom, passando para o caixa, o nosso caixa se manteve estável na comparação com o primeiro trimestre de 20 e a alavancagem expressa pelo indicador dívida líquida EBITDA melhorou 10%, consequência do aumento do resultado operacional nos últimos 12 meses. O resultado financeiro foi uma despesa de 68,1 milhões e apresentou melhora expressiva de mais de 50% contra o mesmo período do ano anterior, principalmente devido à menor variação cambial. Ainda assim, como vocês podem ver no gráfico inferior à direita, a maior parte do resultado financeiro advém de variação cambial não realizada, ou seja, sem efeito caixa. Esta variação cambial, que é relevante no resultado, é decorrente principalmente da conversão da parcela de dólares da dívida de longo prazo com o BNDES pelo câmbio de fechamento. Embora seja relevante no resultado, ela é imaterial no caixa e representou um desencaixe de apenas 0,8 milhões de reais no trimestre. Por outro lado, nós registramos um resultado operacional positivo com a desvalorização cambial, considerando nossas receitas e despesas em dólares. Fizemos um superávit de mais de 37 milhões de reais no acumulado do ano, quase que integralmente convertido em caixa. Destaco que nós informamos ontem ao mercado, via nota explicativa nas nossas DFs, sobre a adoção de Head Account, com designação a partir de 1º de março de 2021, o que reduzirá de forma relevante o efeito cambial no resultado nos próximos trimestres. Agora passo a palavra para o Maurício Alvarenga, nosso diretor comercial. Obrigado, Pascoal. Bom dia a todos. Eu sou Maurício Alvarenga, diretor comercial da Navegação Costeira. Antes de entrar no slide de resultados da navegação, vale comentar que estamos comparando trimestres muito diferentes. Em 2020, a pandemia do Covid-19 estava chegando ao Brasil
e nós da Login não chegamos a sofrer impacto relevante em nossos negócios. Então, gostaria de contextualizar o ambiente de negócio que vivenciamos neste primeiro trimestre de 21. Iniciamos janeiro com notícias sobre o avanço da pandemia no Brasil e logo tivemos um lockdown em Manaus. E foi amplamente divulgado na mídia, né? Tivemos um colapso do sistema de saúde lá na região, com falta de oxigênio nos hospitais. E essa situação fez com que diversas empresas do polo industrial de Manaus paralisassem, na verdade, suas operações, com o objetivo de preservar a saúde dos seus colaboradores e também, em alguns casos, inclusive, de ceder oxigênios aos hospitais, que antes eram utilizados no processo produtivo. E isso se perdurou por mais ou menos 45 dias, de forma mais intensa, e ao final de fevereiro, quando Manaus estava dando sinais aí de retomada da produção industrial, outras regiões do país, como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, começaram a intensificar medidas restritivas. Então foi diante desse cenário aí bem adverso que o nosso time comercial se manteve resiliente e buscou se antever às possíveis mudanças bruscas no comportamento da demanda. Nós intensificamos ações de captura de carga do rodoviário, né, em especial dos segmentos base, aqueles que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, como alimentos, bebidas, higiene e limpeza. Isso fizeram com que os nossos resultados em volume se mantivessem mais resilientes. No feeder, tivemos um trimestre bem forte. O ritmo das exportações se manteve constante, e as importações, que lá no primeiro trimestre de 2020 estavam bem fracas, superaram as nossas expectativas. Já nos veículos, a gente teve um trimestre também de retomada de volumes. Então, indo ao slide 5, e falando aqui em números, tivemos um crescimento de 5,5% nos volumes em teus movimentados. E a nossa receita líquida, ROL, alcançou 230,7 milhões. O que é um incremento de 5,8% e que basicamente acompanhou aí o crescimento dos volumes. Essa receita de 230,7 milhões é um recorde para o primeiro trimestre da companhia na navegação costeira, desde que a companhia iniciou suas operações. Atingimos 52,5 milhões de EBITDA, um crescimento de 21,8%. Aqui o EBITDA crescendo muito mais que a receita, e destaco aqui o crescimento maior da Rod Feeder no total da receita. E a Rod Feeder ela não está relacionada ou associada a custos variáveis. E também o crescimento do Afrem, conforme o Pascoal já comentou, em função do maior número de navios próprios operando. Com isso, a nossa margem EBITDA avançou 3 pontos percentuais. Então, além dos destaques de ROL, total e volume feeder já comentados, também foram destaques no trimestre Maurício Alvarenga. Vocês estão me ouvindo? Sim, ok. Também foram destaques no trimestre acho que eu estou com uma falha na internet. Bom, além dos destaques então, de ROL e volume feeder já comentados, foram destaques no trimestre o volume de carga de Mercosul, a otimização do consumo de bunker e a aquisição de uma nova embarcação, o Login Discovery. E por fim, nada menos importante, tivemos um primeiro trimestre marcado por 0 acidente, com perca de tempo, e a Login continua implementando ações de conscientização para fortalecer cada vez mais a nossa cultura de segurança. Nossos programas de segurança passaram também agora a integrar nossos parceiros de negócio, como, por exemplo, nossos transportadores de pontas rodoviárias. Nosso nível de serviço de pontualidade nas coletas e entregas com hora marcada atingiu 93,3%, e nós tivemos um avanço de 11 pontos percentuais na nossa pesquisa de NPS.
Bom, agora eu passo a palavra ao Wilson, nosso diretor de terminais. Bem, obrigado, Maurício. É um prazer aí mais uma vez estar compartilhando com vocês os resultados do TVV. Espero que todos estejam bem. Queria iniciar falando de 2 destaques em relação à operação do nosso terminal portuário de Vila Velha. Em primeiro lugar, a receita, né, e o EBITDA foram recordes para um primeiro trimestre desde o início dessa operação. A gente vem enfrentando aí e constatando, né, uma constante evolução desse ativo que cada vez tem sido mais relevante para a Login como um todo. Além desse destaque financeiro, gostaria de falar um pouco também da transformação da identidade do terminal portuário, comentado pelo Arani logo no início da call. A gente tem passado hoje, né, a gente tem vivenciado um terminal hoje muito mais diversificado, muito mais produtivo, e que tem buscado aí, constantemente se adaptar, né, aos novos negócios, aos novos mercados, através de novas soluções e aprimoramento. Tenho visto aí com bastante esperança que o TVV seja um terminal muito mais moderno, muito mais eficiente nos próximos anos, principalmente com os investimentos robustos que a gente tem feito, né, nesse ativo desde setembro do ano passado, quando foi concluído o processo de renovação contratual até 2048. A gente tem muito desafio, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar evoluindo aí dia após dia. Eu lembro também que a gente iniciou esse processo de mudança no terminal tem 3 anos, e que agora, de fato, a gente começa a colher esses bons frutos de resultados. Falando também um pouquinho mais sobre os destaques financeiros, ressalta aí os 59,9 milhões de reais de receita líquida no período, foi um recorde, um crescimento de 30%, né, quando a gente compara com o primeiro tri do ano passado. E também dos 28,4 milhões de EBITDA, que também foi um EBITDA recorde, com um crescimento de quase 9% ano contra ano, que mostra aí que a gente está, de fato, no caminho correto. Esses 2 resultados, eles são basicamente reflexo dos altos volumes que a gente tem operado, né, principalmente nesse primeiro tri. A gente registrou quase 44 mil containers de movimentação e quase 115 mil toneladas de carga geral. Posso falar aí que desde 2012 a gente não tinha uma performance de volumes como a gente teve neste ano. Essa mudança de perfil, a diversificação das operações, né, criando novos produtos, acabaram atraindo de volta cargas que a gente tinha deixado de operar no TVV no passado, e também a gente capturou novos negócios, né, principalmente nos fluxos aí de importação e exportação que envolve a rota via o estado do Espírito Santo. Lembrando que esse terminal ele está localizado no Espírito Santo, mas ele tem um raio de atuação fora dos limites físicos do estado. A gente movimenta muita carga para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e até algumas coisas do sul da Bahia. Hoje, por exemplo, a gente está operando regularmente navios de importação de malte em granel. Operação essa que a gente não realizava no Porto de Vitória nos últimos tempos. Não era uma operação padrão. E nesse processo de diversificação, capturamos esses novos negócios. Além disso, né, eu tenho comentado aí nas últimas reuniões, né, que a gente continua observando forte demanda pelos produtos capixabas no mercado externo, como é o caso das nossas rochas ornamentais, os nossos produtos agrícolas, café, pimenta do reino, a retomada econômica dos países da América, né, Estados Unidos e Europa, tem fortalecido bastante esses negócios. O primeiro trimestre também nos surpreendeu com a retomada das importações. Esses volumes cresceram significativamente, mesmo com a situação econômica e o câmbio, o que mostra aí um sinal de retomada econômica no curto e médio prazo. Então, um volume bastante forte também nesse segmento. Outro sucesso que nós tivemos nesse período foram os importantes projetos de carga geral, no TVV, inclusive essa foto que está aí retratada no slide é uma foto bastante atualizada de uma operação que nós fizemos de exportação de tubos nesse primeiro trimestre, que mostra aí na prática essa diversificação que a gente tem feito, operando também outras cargas que não containers no terminal, contribuindo forte para a melhoria de margem, melhoria de resultados.
E, por último, eu queria falar também um pouco mais sobre 3PL, que são as soluções customizadas. Eu comentei na última call sobre esse novo produto nosso, da Login. Com satisfação também informar que a gente iniciou uma operação nova no Porto de Vitória, uma operação que a gente está denominando TEV, Terminal de Veículos, que foi, inclusive, comunicado ao mercado recentemente. Essa operação é uma área nova de 55 mil metros, arrendadas dentro do Porto de Vitória, de forma transitória, e que nela a gente está realizando uma grande operação de veículos importados. Os testes dessa operação se iniciaram em fevereiro, e com satisfação informo que agora em maio, inclusive, a operação já roda de forma regular. Inclusive, a gente botou algumas fotos do TEV em operação, basta bater o celular nesse QR Code, quem tiver curiosidade, para ver uma foto bastante recente desse pátio de veículos sendo operado pela Login no Porto de Vitória. Concluo informando que a gente está bastante ansioso para a continuidade de desenvolvimento de novos projetos, novas soluções, novos produtos que conectem principalmente o TVV aos nossos negócios de navegação e ainda mais aos nossos clientes. Obrigado, e eu volto a apresentação agora para o Pascoal, nosso CFO. Obrigado, Wilson. Agora, avançando aqui na apresentação, falando um pouco do nosso perfil de endividamento. Além da manutenção do nível de alavancagem de 2,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses, o grande destaque desse capítulo sobre o endividamento da companhia é o evento subsequente, como o Márcio já comentou no início da apresentação, que aprovou a realização da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no total de 340 milhões de reais, com um prazo de vencimento de 6 anos, contados ali a partir da data da emissão. O objetivo dessa nova emissão é pagar principal juros e demais encargos relacionados a parte dos nossos financiamentos e, com isso, alongar nosso calendário de amortização de dívidas, que estava concentrado principalmente em 2023, e isso vai significar uma economia de caixa relevante até essa data. Então, agora eu passo a palavra para a Andréia, nossa diretora de Gente, Cultura e Transformação Digital. Obrigada, Pascoal. Bom dia para todos. Sou Andréia Simões, diretora de Gente, Cultura e Transformação Digital. Passando para o slide 8, é um prazer estar aqui participando desta call e compartilhar com vocês o nosso programa ESG. Iniciado esse ano com roadmap que contempla iniciativas até 2023, com foco no pilar social. Através desse pilar, visamos fomentar a igualdade e equidade como parte da nossa cultura, nosso jeito Login. E assumimos o compromisso de implantá-lo de forma consistente e pragmática, uma fala muito forte do nosso CEO, Márcio Arani. Temos um programa robusto de diversidade e inclusão, e para implementá-lo, nós contamos com o apoio de um squad de diversidade, multifuncional e com representatividade do nosso time, atuando desde outubro do ano passado. O objetivo desse squad é implantar um ambiente empático e inclusivo, trazendo resultados e responsabilidade social. É um time que tem trabalhado duro para as coisas acontecerem. Após a realização de um censo e identificação de prioridades, elencamos 3 frentes de trabalho para 2021. Mulheres, cujo objetivo é o aumento de percentual de mulheres em nossa operação. Comumente masculina, então é um grande desafio essa mudança de cenário. E diversidade socioeconômica, através da qual acreditamos trazer diversidade de raça, de gênero e geracional, com um programa chamado Primeira Geração. O objetivo desse programa é apoiar pessoas que são concluintes de primeira geração de ensino superior em sua família, ou seja, pessoas cujos pais não têm diploma universitário. Para a implantação desse programa, nós temos a parceria com o Instituto Primeira Geração, e o foco é ajudar essas pessoas a conquistarem um primeiro emprego voltado à sua formação, ajudando assim elas a construírem uma carreira de sucesso. E, por último, PCDs Além da Cota, que é ter um programa de inclusão, de fato, desse público na nossa cultura. E falando em resultados, como principais entregas nesse trimestre, temos um aumento de 10 pontos percentuais de mulheres admitidas, o que significa um aumento de 2 pontos percentuais de mulheres na nossa operação,
porto e navegação. Contratamos mulheres em funções culturalmente ocupadas por homens, por exemplo, motoristas de caminhão no porto. Lançamos o programa Navegar, para a seleção de trainees de comandante-chefe de máquina, um programa disruptivo no nosso setor. Implantação do programa Primeira Geração, um processo seletivo com aproximadamente 6.200 inscritos, e seleção de estagiários de pós-graduação em processo de onboard. Sabemos que a jornada de diversidade e inclusão não será fácil, mas nós temos convicção do caminho escolhido, transformar e inovar através de diversificação de ideias e experiências. E temos como um grande sonho ter numa empresa como a nossa, 50% de mulheres na nossa liderança até 2023. Muito obrigada. Volto a apresentação para o Márcio Arani. Obrigado, Andréia, Pascoal, Maurício e Wilson. Passamos agora para a parte de perguntas e respostas e ficamos à disposição. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Aqueles que desejarem fazer uma pergunta podem utilizar o recurso de Raise Hand ou levantar a mão, que está localizado na parte inferior dessa tela do Zoom, para que seu microfone seja habilitado. Mas para os que preferirem enviar perguntas por escrito, vocês podem fazer isso pelo botão do Q&A, Q e A, localizado na parte inferior da tela. As perguntas recebidas por escrito também serão respondidas ao vivo. Temos uma pergunta aqui do Felipe Bravo, da Indy Capital. Felipe, eu não estou conseguindo liberar aqui seu áudio. Agora sim. Felipe, você pode falar. Boa, agora sim. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo call e pela oportunidade. Se eu puder começar aqui com uma pergunta mais do lado financeiro, achei bem importante, né, se vocês conseguiram emitir essa debênture aí, conseguir alongar, né, a dívida, mas em relação a uma outra debênture que vocês têm lá da época da aquisição do Polaris, né, que é uma dívida que é bem cara. Como é que vocês estão olhando isso, né? Assim, vocês têm a opção de pré-pagar essa dívida? Obrigado, Felipe. Para responder essa pergunta, eu vou pedir ao Pascoal. Tudo bem, Felipe? Bom dia. Bom, nós temos sim a opção de pré-pagar essa debênture, né? E a gente está sempre olhando para o portfólio aqui de dívidas, né? Para a carteira de endividamento da companhia, pensando em oportunidades de fazer, né, essa gestão, encontrar aí passivos com ativos. De fato, essa dívida ficou cara, né, atualmente para a companhia, nas condições atuais da companhia e de mercado, e a gente está estudando, sim, assim como outros elementos aqui do nosso perfil de endividamento, melhorá-lo, né? Logicamente, essa que a gente fez agora era a prioridade, né? Tinha uma concentração grande ali em 23, ela não está ainda, não houve ainda a liquidez, né? O evento de liquidação da debênture, a gente está aqui nos trâmites finais, mas essa era a prioridade. E aí, na sequência, a gente vai buscar fazer as duas coisas, né? Financiar crescimento, né, da companhia, eventualmente através de uma alavancagem boa, né, para projetos de infraestrutura, como o que a gente vai ter no TVV, e olhar para as dívidas que já existem e com o objetivo de melhorar o perfil. Perfeito, entendido. E aí do lado operacional, acho que mais um TRI, né, seguido, onde o feeder tem uma performance muito forte. E aí, se vocês puderem elaborar, porque assim, chama a atenção também que o preço, né, parece ter, não só o volume, né, mas o preço parece ter sido bem forte. E se vocês puderem comentar um pouco da dinâmica por trás disso, né, como vocês enxergam, se isso é uma questão mais conjuntural, né, ou se tem alguma coisa estrutural nesse segmento. Legal, Felipe. Eu vou pedir para o Alvarenga responder para você com mais informação. Oi, Felipe, bom dia. Bom, Cássio, em relação ao feeder, primeiro que tem uma questão conjuntural, como você comenta aí, que está muito relacionada à importação e exportação, de fato, né?
o grande alavancagem desse segmento que a gente transporta está totalmente relacionado ao quanto o Brasil está importando e exportando. Mas o que a gente tem feito cada vez mais é aproveitado todos os trechos onde nossos navios têm o que a gente chama de uma ociosidade, onde a gente pode fazer uma chamada dupla utilização para buscar ofertar este produto para distribuição aí de importação e exportação, porque muitas vezes na curta distância a cabotagem ela não viabiliza, mas a entrega do feeder sim, porque ele é apenas uma coleta para uma exportação ou uma última milha, né, vamos chamar assim, da importação. E como nós operamos como bandeira branca no Brasil, diversos armadores aderiram a Login como sendo, de fato, um transportador oficial, né? Então, a gente tem transportado bastante volume, não só nos dois serviços que a gente tem dedicado aí para a Vitória, que a concentração de feeder é maior, mas também ao longo da costa toda no nosso serviço Atlântico e também um pouco no nosso serviço Amazonas. Entendi. E assim, só para deixar claro, né? Na verdade, uma das questões do feeder para você, porque eu imagino que seus concorrentes eles também tenham essa ociosidade, né? Assim, eles também possam fazer isso, mas como muito da carga do feeder vem dos concorrentes deles, né? Dos armadores lá, que são concorrentes desses caras, muitas vezes eles preferem direcionar a carga para você. Tá certa essa leitura? É uma questão de posicionamento mesmo, né? Os armadores internacionais, eles enxergam os nossos concorrentes locais como competidores também. Isso também é uma verdade, porque, de certa forma, ao entregar a carga para eles acabam tendo acesso a informações da carga de longo curso, que é, de certa forma, um braço, né, da matriz ali, eles estão concorrendo com eles naquele trecho de longo curso. Então, o posicionamento da Login, nesse caso, como bandeira branca, é muito mais forte nesse sentido. Não tenha dúvida. Tá? E você também perguntou de preço, eu acabei não respondendo. Tem dois efeitos, né? Tem um efeito câmbio, que está, de fato, contribuindo favoravelmente, mas também tem o efeito de... A gente tem feito várias rotas diferentes, algumas mais longas. Exemplo, trecho de Mercosul, Brasil para Argentina, com feeder e vice-versa, que são rotas que têm, por ser um trecho maior, também tem um incremento de tarifa aí relacionado a trechos mais curtos. Então, isso, em algum momento, também faz a gente ter um preço melhor no feeder. Perfeito, entendi. Se eu puder fazer só mais uma, sem querer abusar aqui do meu tempo, mas se eu puder, só vocês puderem passar só um update sobre BR do Mar, por favor. Ok, eu vou responder. Felipe, a gente está em compasso de espera, né? Ela foi para o Senado e essa confusão toda aí relacionada à CPI acabou atrasando um pouco. Mas nós estamos aí esperando que ela seja trabalhada aí ainda esse mês ou escorregando um pouco para o mês seguinte. Vamos ver, né? Isso, a gente não tem domínio sobre essa informação. Do nosso lado, a gente tem vários cenários já estudados e programados para a utilização do navio que nós trouxemos. Nós trouxemos o navio Discovery, como a gente já anunciou, ele vai trabalhar aí no primeiro momento acompanhando as docagens, né, cobrindo os nossos navios que vão fazer docagem, são 3 navios aí na sequência, e depois ele vai entrar aumentando a nossa capacidade aí, já nos serviços de cabotagem. Dependendo da BR do Mar, da saída ou não, a gente vai adotar um tipo de solução de utilização do navio. Isso é o que a gente consegue falar hoje. A gente já teve muito mais assim, quando ela ganhou o regime de urgência, a gente pensou, vai sair instantaneamente, né? Muito rápido, né? Por obrigação, mas agora ela está um pouco mais lenta mesmo. Sim. Mas, da nossa parte, nós estamos tudo mapeado. Saiu a BR do Mar, a gente vai usar o navio com desenho. Não saiu a BR do Mar, a gente usa o navio com outro desenho. Boa, claríssimo. Obrigado, pessoal. Vou abrir espaço aqui para os meus colegas. Obrigado e bom dia para vocês. Temos aqui algumas perguntas na sessão de Q&A. Eu tenho uma pergunta aqui que vem do Ryan Smith, que é da Seguil Capital. A pergunta foi feita em inglês e eu vou fazê-la em português, e a nossa sala em inglês, a nossa intérprete vai
traduzir novamente a resposta ao inglês para o Hein. São 3 perguntas. A primeira é para a gente falar um pouquinho sobre a plataforma LogAI. Tá bom, eu posso responder. Então, vamos por partes, né? A gente vai respondendo na sequência. Então, a plataforma LogAI como o nome diz, uma plataforma de informações, onde o cliente pode, de forma autônoma, fazer bookings, consultar toda a documentação emitida pela Login, que no caso da cabotagem tem um grau de complexidade maior do que uma documentação típica de longo curso. Ele ainda pode também fazer o acompanhamento, o tracking online, né, da sua carga com grande flexibilidade. Então, a gente tem, a um nível de usuário, por exemplo, você pode mapear se você quer receber todos os eventos do tracking, ou se você quer receber só alguns eventos, se você quer receber um consolidado diário, se você quer receber um consolidado semanal das suas operações. É uma plataforma muito flexível e, eu diria assim, autogerenciável pelo usuário. E ela vai ser parte do nosso crescimento em todo esse trabalho de digitalização para o cliente. Essa é uma primeira versão, né? Como o pessoal diz, é um beta contínuo, e a gente vai, na sequência, incorporando novas funcionalidades bem interessantes aí que já estão no forno para os clientes. Então, a plataforma é isso: informação ágil, organizada e online. A segunda pergunta, que vem do Heinz Smith, é se a adoção do Head Accounting sugere que a companhia vai buscar redear algumas exposições no futuro. Pergunta também se atualmente a Login tem algum instrumento derivativo. Legal, obrigado. Aí, novamente, vou pedir para o Pascoal explicar. Bom dia, Raim. Obrigado pela pergunta novamente. Sim, a adoção desse Hedge Accounting vai significar uma redução expressiva da nossa variação cambial no futuro, né? Hoje, ele é um hedge de 5 anos, ou seja, para proteger uma receita, né, de alta probabilidade no futuro, e para isso a gente está usando a nossa dívida, né, a própria parcela em dólares da dívida de longo prazo que a gente tem, ou seja, não foi preciso contratar nenhum instrumento derivativo adicional, simplesmente formalizar, né, a adoção do hedge e montar toda a memória de cálculo. Esse hedge ele vai, eu diria, aproximadamente defender quase metade da variação cambial existente, né, com a estrutura de capital que a gente tem hoje, e a gente não tem um instrumento derivativo, né, mas estuda instrumentos derivativos exatamente para entender se vale a pena, né, acessar um desses instrumentos para defender a outra parte da variação cambial que ainda não está protegida, né? Ela só não foi integralmente protegida porque a marcação, né, dessa dívida, do saldo dela, né, pela variação do câmbio entre os trimestres, ela está em cima de um fluxo que tem 12 anos ainda pela frente, né, que é uma dívida de longuíssimo prazo aí com o BNDES. E pelas normas de FRS a gente protege até 5 anos, né? Então, mas vamos, né, seguir com esses estudos para entender se existe alguma coisa que faça sentido para a companhia em termos de custo-benefício, para aumentar ainda mais a previsibilidade dos nossos resultados. Obrigado. A terceira pergunta do Hein é sobre a expectativa de crescimento de volume na navegação costeira para o resto desse ano, considerando a aquisição do Login Discovery, mas também considerando as docagens que a companhia está fazendo. Ok, obrigado novamente. Vou pedir para o Alvarenga, Maurício Alvarenga, responder. Bom dia, Heinz. Falando aqui, então, da expectativa, né? Como você sabe, a gente não passa, assim, guides de expectativa de volume, mas o que a gente pode considerar
e acho que é relevante falar em relação às docagens, né? A gente não tem nenhuma previsão de que as docagens vão afetar a nossa capacidade operacional, porque exatamente nós trouxemos o Login Discovery, né, de uma forma antecipada, inclusive, do que a gente imaginava, para fazer a cobertura dessas docagens, né, num primeiro momento. Então, a docagem em si não afeta a nossa capacidade operacional. A segunda coisa, o Márcio já comentou brevemente, a gente tem planos para o Login Discovery, né, mas ele depende um pouco de em que desenho a gente vai colocar ele operacionalmente, dependendo aí dos avanços da BR do Mar, né? Em relação à demanda, é fato que quando a gente olha para o passado, né, olha para trimestres anteriores, a gente normalmente tem um segundo semestre no Brasil com fluxo de demanda maior, né? Então, a gente tem uma expectativa de que deve seguir dessa forma, como aconteceram em trimestres em anos anteriores, por uma curva sazonal de demanda que é comum aí no nosso mercado. E a gente está muito otimista e a gente segue também nosso trabalho de conversão de carga rodoviária para trazer mais cargas ainda para o modal e tornar essa demanda forte e consistente aí ao longo do ano. Obrigada, Maurício. Temos aqui mais uma pergunta na sessão aqui por escrito, do André Sgarbi. Bom dia, gostaria de saber se o preço médio de 20 milhões de dólares poderia ser utilizado como parâmetro para essa aquisição, para a aquisição de novos navios no futuro. Bom dia, André, obrigado por sua pergunta. Eu mesmo vou responder. O valor do navio, né, ele é um valor que oscila muito com o mercado, né, em função da oferta e demanda normal, né? Mas eu diria que é um bom número, sim. Acho que nós fizemos uma excelente aquisição e o mercado não mudou tanto desde que nós fizemos a aquisição do Discovery. Então, eu consideraria que é um excelente número para se trabalhar. Obrigada, Márcio. Temos mais uma pergunta aqui do Caio César. Em uma eventual privatização da Codesa, a companhia teria interesse em participar do leilão para a disputa do ativo? Obrigado, Caio, pela sua pergunta. Vou pedir ao Wilson para falar um pouco sobre esse processo para você. Caio, bom dia, obrigado aí pela pergunta. A gente tem acompanhado de perto, né, esse processo de desestatização da Codesa. Nesse momento, né, o que a gente pode fazer é entender o que está acontecendo e quais são os planos da autoridade portuária, do Ministério da Infraestrutura. Em fevereiro agora, aconteceu uma audiência pública, no qual a Login, através de seus assessores, né, enviaram algumas contribuições ao modelo proposto, e a gente acompanha o assunto de perto, né? Os próximos passos ali é o envio, né? Existe mais uma rodada de audiência pública, existe ainda uma tramitação no TCU, que está prevista aí para esse segundo trimestre, e a expectativa do edital de ser divulgado, né, no terceiro trimestre. Então, enquanto a gente não tiver o edital, né, o modelo que vai ser colocado, né, à venda, né, à concessão, né, a gente não tem nenhuma decisão, nenhuma opinião sobre o assunto, né? A gente precisa aguardar as regras do jogo. Eu acho que, de fato, esse processo ele vai acontecer até o final desse ano. A previsão do leilão é para o último TRI do ano. Eu acho que isso vai acontecer de fato, porque a desestatização da Codesa está servindo como experiência, né, para outras desestatizações, Santos, por exemplo, e lá no Sul. Então, por enquanto, o que a gente tem feito é isso, acompanhando, enviando contribuições e aguardando o edital para entender qual que é o modelo que vai ser leiloado. Obrigado. Obrigada, Wilson. Temos aqui mais uma pergunta do João Friso, da Goldman Sachs. Bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na navegação costeira, a margem EBITDA, desde o segundo TRI de 2020, estava acima de 30% versus 23% no 1T 2021. Isso foi apenas devido à sazonalidade entre os trimestres
ou existiu algum outro fator? Aproveitando, qual a expectativa de vocês para margens EBITDA nos próximos trimestres na navegação costeira? Muito obrigada. Obrigado, João. Eu mesmo respondo a pergunta. Existe, sim, muita sazonalidade, né? O nosso negócio de transporte, né? Como nós mesmos falamos, nós temos uma base de clientes bem ampla e ela funciona muito bem porque, ao longo dos meses, durante o ano todo, a carga que a gente consegue carregar, ela muda. Então, isso faz com que o mix de carga gere sazonalmente um resultado melhor e pior num trimestre do que no outro. E nós estamos trabalhando sempre firme para a gente vir crescendo sempre a margem média de cada um dos trimestres individualmente e do ano como um todo. Agora, eu infelizmente não posso dar nenhuma target de margem, né, do que a gente espera fazer daqui para frente, mas a gente considera, sim, fortemente continuar nesse ritmo de crescimento que a gente vem fazendo. Obrigada, Márcio. Lembrando que, caso queiram fazer perguntas, existe o recurso do Q&A inferior à sua tela, ou o recurso de raise hand, levantar a mão, para habilitar o áudio de vocês. Temos mais uma pergunta aqui, do Gabriel Silva. A atual trajetória de aumento da Selic gera alguma preocupação no que tange o custo das dívidas indexadas pelo CDI? Gabriel Silva é da S&P Global Ratings. Obrigado, Gabriel. Passo a tua pergunta para o Pascoal. Olá, Gabriel, bom dia. Obrigado pela pergunta novamente. Não preocupa, porque o portfólio de dívidas da companhia ele eu diria, já bastante equilibrado, né? Ou seja, tem aí um pedaço de CDI, um pedaço de TJLP, que é longo prazo, né? E um pedaço de dólar, né? Até alinhado aí com as nossas operações. Então, dependendo do cenário, né, macroeconômico, um indicador piora, o outro melhora, né? E aí a gente acaba conseguindo, né, dentro dessa gestão do endividamento da companhia, ter um resultado otimizado, né? É isso. Obrigada, Pascoal. Bom, não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos e passar a palavra novamente para o Márcio Arani para as suas considerações finais. Obrigado, Sandra. E algumas mensagens finais, então. Bom, pessoal, iniciamos um ano com um trimestre de pandemia, porém com nossos serviços seguindo bem vigorosos, em ritmo forte e dando resultados extremamente positivos. Seguimos também motivados e em segurança, inovando e contribuindo decisivamente para o alcance dos nossos resultados. Finalmente, agradeço a atenção de todos nessa teleconferência. Desejo a todos que se mantenham protegidos e em saúde e colaborando com o distanciamento social para que possamos nos restabelecer integralmente o mais rápido possível. Muito obrigado a todos e bom dia. Obrigada. A teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021 da Login Logística Intermodal está encerrada. Por favor, desconectem suas conexões e tenham um excelente dia.